começar os nossos trabalhos com esta mesa redonda em torno dos ecos históricos da utopia e das suas metáforas. E temos connosco, então, o professor Alex Vilas Boas e o professor Pedro Falcão. A terceira oradora não pode, por motivos de saúde, estar, mas estamos muitíssimo bem acompanhados. Eu começo, então, por dar a palavra ao professor Alex Vilas Boas, que é também o nosso investigador aqui na Universidade Católica Portuguesa, no CITER. É doutora em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mais conhecida pela PUC de São Paulo. Tem um pós-doutoramento em Teologia e Espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Roma. Como disse, é investigador do CITER, do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, e editor associado da EFAT, à Revista Portuguesa de Teologia, ambos, tanto a revista como o centro, associados à faculdade. Vou passar então a palavra ao Alex. Os oradores terão 20 minutos para as suas intervenções, contando que depois também possamos debater alguns elementos que vão ser transmitidos. Muito obrigada, Alex. Eu que agradeço, Rita. Um bom dia. É uma grande alegria estarmos aqui. Queria parabenizar o Zé Angélico e o Paulo Fontes. Também cumprimento aqui os colegas de mesa. É uma honra sempre estar com vocês nessas conversas altamente enriquecedoras. Tenho, então, aqui o prazer de poder pensar junto e aprender, sobretudo, nessa conversa a respeito dessa muito feliz sugestão de pensarmos a questão da utopia nos projetos pontifícios, que é onde pretendo conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria evocar, primeiramente, a ideia de utopia, da qual também é comemorativa, a utopia de Thomas Moreus, e o modo como o Thomas Moreus ele tem, num momento bastante distópico, de 1516, quando ele escreve a primeira versão em latim da utopia, que é exatamente um ambiente de divisão da cristandade, e ao mesmo tempo o convívio com um ambiente bastante distópico, que é o Henrique VIII, e como ele evoca uma interpretação do Apocalipse e os motivos utópicos do Apocalipse. Não há utopia na antiguidade, mas há motivos utópicos presentes na literatura do mundo antigo, e nisso o Apocalipse é a literatura por excelência que incorpora esses motivos utópicos, numa interpretação que é bastante diferente do movimento joaquimita, de encontrar numa revolução concreta a ideia de uma utopia realizada totalmente. Portanto, More que se distancia não só do Thomas Müntzer, responsável pela revolta dos camponeses, mas de uma série de outros joaquimitas no século XVI, que tem essa perspectiva de entender a utopia a ser realizada concretamente numa revolução, e que se estabelece dessa maneira numa lógica dialética de identidade, tentando superar a diferença. Portanto, isso tem a ver com as raízes apologéticas da lógica dialética. O More, portanto, ele evoca aqui uma lógica muito interessante, que é a incorporação de um logos alternativo ao logos imperial, que é o logos cristão. E esse logos cristão, ele tem, entre outras possibilidades, eu evocaria duas possibilidades, que ele é pensado numa ucronia, portanto, o tempo vinculado ao logos, que é a pessoa de Cristo, é aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre, de modo que o projeto utópico ele não está exatamente preso a uma total realização cronológica. Ele terá sempre algo daquilo que não foi realizado e aquilo que está por se realizar. Mas que algo precisa ser realizado no presente. Está na tensão temporal. A outra dimensão é que na lógica simbólica do Apocalipse, esse logos ele habita a cidade santa, Jerusalém Celeste, mas também ele habita a mulher grávida, porque é o logos que habita no céu e na terra, é o logos que se encarna no seio da comunidade.
mulher grávida, possivelmente, para o autor apocalíptico, não é ainda a figura de Maria, mas que perfeitamente é possível ser entendida como parte do povo, e aquela que é a primeira que acolhe o logos cristão, portanto. E há aqui, então, uma lógica que é a utopia, que é uma teutopia, ela também habita no seio da comunidade. E habita no seio da comunidade que está situada no terreno distópico do império. De modo que a casa, enquanto lugar concreto da realização da utopia, a casa enquanto domus ecclesiae, ela é o espaço de resistência da lógica imperial profundamente distópica na perspectiva cristã, porque é um fator, sobretudo no momento em que o autor do Apocalipse escreve, é um fator de perseguição e morte. Há uma escalada de violência contra a comunidade primitiva. É o tempo de Nero, e daí para frente é um tempo bastante distópico. Portanto, a utopia do reino se instala nas comunidades, podemos dizer também nas catacumbas, portanto, não só na casa, mas os espaços em que a comunidade, de algum modo, mantém a sua esperança. Tem uma lógica utópica que é distinta da herança cartesiana que nós recebemos de pensar causa e efeito, porque ajuda a entender o processo histórico, mas não ajuda a entender a lógica da esperança. A utopia mira naquilo que queremos e, a partir daí, caminha para aquilo que queremos. E esse despertar daquilo que queremos, não raro, é catalisado por um processo distópico. Poderia citar aqui um exemplo que é dado, por exemplo, pelos autores do utopismo complexo, que a pandemia foi uma situação de distopia tamanha, em que o desejo de uma vacina que não existia, ela tornou-se o elemento catalisador da busca do que precisávamos. Portanto, primeiro, desejamos o que queremos e precisamos e caminhamos em direção a isso. Agora, é importante situar que a utopia, evocada aqui por Moros, ela está exatamente dentro dessa esperança, o topos, de um lugar que ainda não se realiza, mas que já habita no contexto da distopia o desejo que anseia um mundo melhor. Portanto, ela já está no desejo da comunidade, que começa com gestos antecipativos daquilo que desejamos, a construir, no seu modo de ser, aquilo que deseja de um mundo melhor. A nossa postura de evitar o convívio social estava exatamente alinhada ao desejo de conseguirmos alcançar uma vacina. Estávamos todos, de algum modo, com esse desejo utópico de superarmos, e de algum modo ainda temos, esse problema da pandemia. Então, nesse sentido, a lógica simbólica do Apocalipse no Moros, ela tem a relação utopia no eixo entre a utopia e a distopia. E a partir de então, queria falar sobre os projetos pontifícios como projetos utópicos de cada papado. Na emergência da modernidade, né? E eu queria só evocar mais um detalhe do Moros que me parece extremamente importante para essa conversa. O Moros é alguém que não caberia nem na dialética do seu tempo, nem na nossa cultura dialética do nosso tempo. Por exemplo, o Moros, que é visto por alguns como aquele que tem uma visão bastante utópica do casamento, no sentido da indissociabilidade, e essa discussão está muito anterior ao que nós vamos discutir depois da indissociabilidade do amor, não só da forma jurídica do matrimônio. Mas, por exemplo, o Moros, que então, por isso, é evocado por alguns como alguém que é conservador, o Moros, por exemplo, também, sem problema nenhum, defende que os padres fossem casados e que mesmo as mulheres fossem ordenadas. Né? Isso 1 ano antes da Reforma Protestante e 20 anos antes da Igreja Anglicana ser formada. O Moros, por exemplo, ele é visto como, pelos católicos italianos, como patrono dos políticos e, portanto, com isso, reforça a resistência a uma certa esquerda, mas, em 1918, o Lenin reforma um obelisco que era dedicado aos Romanov e coloca o Moris numa lista que começa com Marx, e o Thomas Moros está na 9ª posição como um dos autores importantes para pensar a ideia de comunismo, por exemplo. Né?
atualmente o Putin reforma o obelisco e volta à lista dos Romanov. Então o Moros passa a ocupar um lugar ausente, uma utopia, mas que não está longe da história. Isso é só para dizer que o Moros não cabe na divisão que nós fazemos da história dialeticamente, ele não cabe numa das caixinhas. Certo? É um autor que, portanto, nos ajuda a pensar que a liberdade de pensamento não deveria ser, e a diferença de como alguma coisa pode não exatamente estar em comunhão, não é impeditivo de pensarmos em comunhão num projeto utópico. Nesse sentido, romper com essa dialética de que nós e eles, ou pensar essa maneira de nós e eles, me parece ser bastante importante para entendermos os projetos de pontificado e as utopias do projeto de pontificado na emergência da modernidade desse novo tempo. Nesse sentido, o projeto do Pio XII de um mundo melhor, que é uma utopia dada à distopia das contradições da Revolução Industrial, ele nos insere, então, nesse movimento da constituição da ação católica, da resistência, então, das contradições dessa Revolução Industrial. E o Michel de Certeau, por exemplo, identifica, já no século XIX, que as práticas discursivas entre a emergência das humanidades e a teologia era incompatível, porque as humanidades, de algum modo, tinham como eixo fundamental pensar a ética nessa condição de um mundo pós-revolução industrial, portanto, enfrentar as contradições sociais desse processo, e a teologia pensava eminentemente de modo dogmático. Entretanto, do ponto de vista das práticas sociais, o Pio XII é importantíssimo para o embrião da ação católica. Do ponto de vista do discurso, era incompatível o modo como se pensava o dogma e a emergência das ciências humanas. Do ponto de vista das práticas sociais, tanto a militância de quem estava nas humanidades, como as ações concretas em função de superar as contradições da Revolução Industrial, são profundamente convergentes. Então, Pio XII, de um lado, ele reforça uma dinâmica dogmática, mas ele também instiga, de algum modo, um compromisso social. É aqui um dado muito interessante, porque essas práticas não estão exatamente em sintonia ou não convergem, elas não são pacíficas no modo como elas são executadas, são atores distintos, o teólogo e o religioso. Boa parte dos movimentos de práticas sociais nesse momento vem de pessoas religiosas, ou clérigos, ou religiosos, ou freiras, enfim. Nesse sentido, nós temos a emergência das congregações modernas dedicadas, que tem seu carisma dedicado a práticas sociais. Isso é muito interessante de pensar. Nós temos, portanto, um nível de prática social de profundo comprometimento contra as contradições da Revolução Industrial, portanto, a utopia de que é possível superar as distopias provocadas pela Revolução Industrial, e, mais lentamente, uma transição da percepção dogmática da realidade. De modo que paz na terra, João 23, parece ser, com a convocação do concílio, uma tentativa de perceber que nós poderíamos convergir essas duas práticas, discursivas e sociais. Elas podiam passar a ter uma sintonia e não viver em paralelo. Muita gente já fazia isso, o que parece que João 23 está tentando fazer é que isso se torne mais patente e passe a ser, de algum modo, uma realidade mais consistente. Portanto, a paz na Terra já enuncia na sua própria utopia o elemento distópico. Precisamos superar o problema das guerras que ganha um novo impulso a partir da acumulação primitiva de capital que a Revolução Industrial provoca. Nós evoluímos para essa dinâmica da paz na Terra para a civilização do amor. A civilização do amor ela vai se inserir fundamentalmente num processo de restabelecimento da paz por meio de evitar a guerra quente, mas inicia a guerra fria. E, portanto, é uma paz frágil, é uma paz em que corremos sempre o risco da distopia total de extinção da humanidade com a guerra nuclear. Elemento esse que não foi de todo superado. Voltamos a ouvir esse discurso por conta da guerra da Rússia. E, nesse sentido, nós temos um projeto de civilização do amor que pretendia, talvez de algum modo, superar essa dicotomia cultural de um tempo em que a divisão dialética da cultura se acentua. Reduzimos o risco da guerra, por um lado, da guerra quente, mas se acentua a dialética.
Nesse sentido, o medo da ameaça soviética na nova evangelização de João Paulo II, ela acaba por também, a meu ver, criar um problema que é no eixo concretizador da utopia, que é a eutopia, ela acaba gerando uma entropia na utopia, que é o projeto utópico de um papado pode conflitar com o projeto utópico do papado anterior. Se há, do João 23, do Pio XII para João 23, uma continuação, no sentido de que o mundo melhor é um mundo na qual a paz deve ser reinante, tem uma esperança também kantiana da paz universal, evidentemente, do ideal utópico de uma paz universal. Há aqui um processo que o Concílio Vaticano tenta realizar, que é não conflitar projetos utópicos pontifícios. De entender que Pio XII estava num contexto, que esse contexto muda radicalmente, e a mudança de pensamento não é uma ruptura com a tradição pontifícia, mas é uma ressignificação. Talvez uma descontinuidade de alguns aspectos, mas também uma continuação de um mundo melhor. A paz do João 23 é a paz que encontra outros meios, pela dissolução da cristandade, por exemplo, mas é a paz do mundo melhor do Pio XII. A civilização do amor mantém a mesma relação diplomática, mudam-se a forma, mas não muda-se a matéria, portanto, muda-se a forma de pensar teologicamente, há uma reconciliação com as práticas sociais que já existiam em Pio XII, mas é a mesma comunidade que avança na história. Há, portanto, aqui um esforço, pelo menos, de que as tensões pós-conciliares elas tenham, de algum modo, uma dissolução desse conflito, respeitadas as diferenças, evidentemente, mas é uma dissolução que talvez não tenha sido suficientemente explorada pelo Paulo VI, no sentido que você tem a Popular e o Progresso de um lado, que avança com as questões sociais, e a Humane Vitae, de algum modo, acaba sendo um ponto mais inflexivo da maneira como Paulo VI vinha conduzindo o seu papado. Dito isto, nós temos aqui um avanço na compreensão do papel social e um ponto de inflexão no que diz respeito a como a gente lida com o conflito das famílias na emergência desse mundo novo. No João Paulo II, há um exercício extremamente importante de ampliação desse diálogo de uma civilização do amor, e aqui a continuação, que eu diria, do Paulo VI, que é o diálogo interreligioso. O modo como João Paulo II dilata essa prática é incomparável aos outros pontificados. Você reunir-se em Assis com as lideranças mundiais de comunidades religiosas que nem mesmo têm o status de uma instituição religiosa reconhecida, como a tradição Apache, por exemplo, e com eles fazer um diálogo em prol de um mundo que deve estar unido para enfrentar essa potencial divisão da Guerra Fria, é de um mérito sem tamanho. Mas, ao mesmo tempo, distopicamente, do ponto de vista da prática discursiva teológica, há uma profunda divisão. Há uma profunda divisão não só entre o que ele concebe na sua leitura do que seja a lei natural, como base da sua teologia, e como ele concebe a relação norte e sul, e a expansão, que é muito diferente da questão soviética no norte, a questão soviética no sul, mas o que ele concebe como uma ameaça a ser combatida. Isso fez com que, na tentativa de resistir a uma guerra fria, ele criasse também uma guerra fria teológica no interior da comunidade teológica, no interior da comunidade eclesial. De modo que, às avessas, retroalimenta a lógica de nós e eles, recolocadas como conservadores e progressistas. Nesse sentido, ele dilata o diálogo externo da comunidade eclesial, mas ele acentua a divisão interna da comunidade eclesial. E, portanto, ele assume a utopia do Paulo VI para fora da igreja, mas ele acentua a distopia no interior da igreja, sentida por Pio XII, que tinha a mesma preocupação de que era reforçando a cristandade
que nós evitaríamos a dinâmica de dissolução que a Revolução Industrial estava a começar a colocar nos costumes do mundo ocidental. Portanto, cada projeto utópico tem também lidar com as distopias insolucionadas ou insolúveis do pontificado anterior, por vezes com mais sucesso, por vezes com menos sucesso. No caso de João Paulo II, com muito sucesso no que diz respeito ao diálogo entre as religiões, menos sucesso no que diz respeito à diversidade interna da comunidade eclesial. Curiosamente, Deus Caritas Est parece adotar a dinâmica de partir do fundamento principal, que não é o debate dogmático, mas é uma racionalidade que é alimentada, uma inteligibilidade alimentada pelo ideal fundamental do amor. A utopia cristã entende que, sim, que Deus é melhor compreendido como mistério se concebido como mistério de amor. E, portanto, o amor deveria ser o modo como nós lidamos com os nossos conflitos, as distopias internas, e, portanto, sendo ele um acadêmico, o modo de lidar com as distopias internas é debatendo. Muito curiosamente, de modo bastante inesperado, o presidente da Congregação Fé e Doutrina não tem a mesma postura de aceitar os silenciamentos das dissonâncias. Não há condenação do pontificado Bento XVI. E alguns que estavam já programados para serem condenados, houve uma intervenção. O modo como Bento XVI entende que se resolvem as distopias é dialogando. Mesmo que não se chegue exatamente à mesma conclusão, eu não preciso eliminar o que pensa diferente de mim, mas manter o diálogo aberto. Eu diria que Deus Caritas Est abre aqui uma possibilidade, uma fenda na herança distópica, dialética, que nós acabamos por receber do tempo da Guerra Fria e retroalimentada pelo João Paulo II, com mais ou menos clareza, ou com mais ou menos intenção, ou direto ou indiretamente, mas que de algum modo ele abre uma fenda pouco explorada na figura do Bento XVI. A tensão distópica entre conservador e progressista tende a olhar para o Bento XVI reforçando essa imagem, quando na verdade ele abre uma fenda nesse processo, que é: não vamos resolver os nossos problemas como era feito antigamente na cristandade, condenando quem pensa diferente de nós. Vamos resolver nossos problemas dialogando, ainda que eu não concorde com você, você tem o direito de existir e continua sendo um interlocutor. Isso é muito sintomático para a emergência do século XXI. Isso é muito sintomático, mesmo o Bento XVI tendo uma extrema preocupação com a relativização das coisas, ele é bastante pós-moderno que diz respeito à não condenação das dissonâncias, que é um elemento menos explorado no Bento XVI. O Bento XVI, ele assume o seu papel de primeiro Ratzinger. Não é igual ao primeiro Ratzinger, mas também não é o segundo Ratzinger. O terceiro Ratzinger volta a ser acadêmico, no sentido em que é necessário debater. E volta a escrever, ou volta a publicar, volta a trazer para o campo do debate as distopias como solução. Nesse sentido, nós podemos ver o pontificado, e já estou a encerrar, o pontificado do Papa Francisco como uma tentativa de superação dessa distopia, da distopia entre as práticas sociais e as práticas discursivas da comunidade eclesial, da distopia entre as tensões das práticas discursivas teológicas, entre conservadores e progressistas, a partir de uma agenda pública, nomeadamente agenda ecológica. E depois o seu exercício cultural, Fratelli Tutti. Nós precisamos criar um nós. E esse nós, ele não está alocado no mito de uma cidade reconciliada, onde pudesse haver um tempo em que não tivesse tensões, ou de uma igreja reconciliada em que tivesse um tempo em que não houvesse tensões, mas sim uma diversidade reconciliada em que as tensões não sejam eliminatórias do outro. Um tempo em que o nós se constitui sem a exclusão do diferente, mas alimentando a atenção do diferente para o discernimento da caridade como modo de atuar no mundo. Diria que talvez aqui nós tenhamos a tentativa de manter, de algum modo, o mundo melhor do Pio XII, realocado nas próprias distopias de seu tempo, com a utopia de que temos uma agenda pública, não é uma agenda dogmática, uma agenda pública, e ao mesmo tempo uma tarefa cultural
de diversidade reconciliada para a fraternidade universal. A comunhão, por exemplo, do João 23, em João Paulo II, é a comunhão eclesial. A comunhão no Francisco é a fraternidade universal. De algum modo, ele realoca a comunhão ecumênica de João Paulo II como proposta do seu papado para toda a humanidade. O diálogo não é só entre as religiões, também com os não religiosos, também com os não crentes, em função de uma agenda ecológica que é emergente para esse mundo ser melhor e de uma fraternidade universal que tem por meta uma diversidade reconciliada. Muito obrigado. Fazendo agora, estamos no período de debate, depois também das consultas de Falcão, e passando então à segunda intervenção do colega Pedro Falcão, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, é doutor em Estudos Clássicos, na especialidade de Literatura Latina, pela Universidade de Lisboa, leciona aqui na nossa Universidade Latim, Grego Bíblico e História das Religiões, e tem também colaborações a nível de lecionação na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Universidade Europeia. É investigador do Centro de Estudos Clássicos da Universidade de Lisboa, membro da subcomissão para a tradução em curso da Bíblia, na parte do Novo Testamento, a editar pela Conferência Episcopal Portuguesa. É autor de teses, traduções, artigos na sua área de especialidade e tem também colaborado ativamente na realização e organização de vários simpósios e cursos livres. Tem igualmente publicado alguma obra literária e, como há pouco o professor José Pedro Angélico fazia referência, formação também na área e produção na área musical. Passo a palavra agradecendo a vinda aqui presencial a Lisboa. Obrigada. Obrigado a todos, boa tarde. Em Lisboa ainda é bom dia. Obrigado, obrigado. Exato. Mas aqui é mais cedo ainda agora. Boa madrugada, pronto. Obrigado, Pedro. Aqui a minha posição será mais como, a minha perspectiva será mais como classicista, enfim, como pessoa que ancora o seu pensamento em coisas que estão há mais de 2000 anos mortas e enterradas, não mortas e enterradas. Portanto, a minha perspectiva será um bocadinho a partir dessa dinâmica da reflexão, já com alguma experiência, tanto no domínio da literatura como da história, sobre o que é exatamente uma utopia. Começo por dizer que é um texto que a nós classicistas nos diz muito, do Thomas More, porque está escrito em latim, e é talvez dos textos escritos em latim, aquele que no fundo tem uma ressonância, enfim, todos os textos todos da Idade Clássica acabam por ter uma ressonância com o mundo moderno, ou não seriam considerados precisamente clássicos, mas é talvez dos textos mais modernos, no sentido em que acabaram por inaugurar um pensamento ou uma categoria civilizacional, que é o conceito de utopia, que é profundamente, eu diria, e que é entranhadamente contemporâneo. Como, aliás, o José Pedro disse, ou sublinhou, ou penso que sublinhou, o conceito de utopia acaba por ser estruturante no nosso pensamento sobre o que é que nós somos e, no fundo, para onde queremos. Também, como classicista, eu costumo brincar e dizer que eu sou, por inerência, um otimista. Um classicista é naturalmente otimista. Porquê? Porque nós, ao ler, ao estar nos sítios historicamente ligados à humanidade, e aqui vamos entrar mais na civilização humana, eu lembro sempre desta experiência, que é uma experiência forte, é uma experiência dolorosa, que é eu estar no Coliseu de Roma. É dolorosa por dois aspectos. Primeiro, porque nós, classicistas, sabemos o que é que se passava ali. Nós sabemos que eram espetáculos bárbaros, em que pessoas, seres humanos, atacavam e se feriam, muitas vezes até à morte,
em que os animais eram, ninguém pensa nisto, mas também eram profundamente maltratados e expostos à barbárie humana, isto tudo perante o aplauso de milhares de pessoas. Essa é a parte profundamente terrível. A outra parte é ver os turistas a tirarem selfies e a fotografarem aquele eco de uma desumanidade que não tem paralelo na nossa sociedade. Portanto, eu costumo dizer, eu agora amenizando um bocadinho, que sou otimista porque eu olho para o mundo antigo e olho para o nosso mundo e, caramba, podemos realmente e devemos questionar eu estou-me a focar, obviamente, no mundo ocidental, mundo, enfim, Portugal. Devemos, obviamente, questionar e continuar a querer utopia, uma utopia cada vez mais feita, perdoem a expressão que não encontro melhor, mas devemos sempre ter consciência clara de onde é que viemos. E, nesse sentido, ler o Thomas More é particularmente gratificante. Eu lembro quando li da primeira vez, tinha uma ideia de utopia que cheguei ao fim do livro radicalmente diversa. A ideia que eu tinha de utopia, se calhar, é aquela que nós teremos geralmente antes de lermos o Thomas More, que é a ideia de um mundo irrealizável. Um mundo que não tem lugar. Utopos, não é? É mesmo do grego quer dizer não, topos, lugar. E quando se acaba de ler a Utopia de Thomas More, uma pessoa percebe-se de uma coisa bastante imediata. É que muito daquilo que o Thomas More concebeu enquanto utopia, na realidade, já eram topos, já eram lugar. Ou seja, não foi irrealizado. E um exercício que eu vou tentar fazer aqui é, muito resumidamente, pensar do ponto de vista da civilização romana, da civilização clássica, aquilo que, para Thomas More, ainda era uma utopia, ou seja, algo que ainda não era concretizável e que nós, de uma forma ou outra, já realizámos, mas que seria completamente inconcebível do ponto de vista civilizacional para um romano. Vou fazer esse exercício, a minha tese, vou fazer uma antítese, ou seja, coisas que o Thomas More considera utópicas que não eram na civilização romana, e depois vou tentar fazer aqui uma síntese daquilo que a civilização ocidental e a civilização romana consideravam e continua a ser uma utopia que tem principalmente a ver com a questão da guerra e da paz. Portanto, começando pelo aquilo que a civilização romana, Thomas More, digamos assim, no século I antes de Cristo, jamais poderia conceber. A primeira é a questão da educação universal. A ideia de Thomas More, que nesta ilha imaginária, homens e mulheres, toda a gente, todos os cidadãos desta ilha tinham o direito. Não era, ele nem coloca em questão de direito. Era um dado adquirido que estudassem, que educassem o melhor que podiam. Ora, esta ideia é completamente inconcebível no mundo antigo. Nós sabemos que, no melhor das hipóteses, no mundo helenista, um mundo mais sofisticado, muito diferente daqui dos nossos povos visitantes, onde nós vivemos agora, cerca de 20 a 30% da população sabia ler e escrever. Estamos a falar de ler e escrever, não estamos a falar de saber passagens de Platão de cor, não é? Estamos simples. 20 a 30%. Considerem estes números que são arrepiantes. Portanto, neste mundo seria praticamente inconcebível prever um mundo bom, outra vez sentando-nos na experiência portuguesa, onde ainda antes de 25 de Abril a nossa taxa de analfabetismo era o que era, mas pronto. É uma utopia, diria eu, superada ou a caminho de uma superação. Já é um lugar, que eu quero dizer. Outra ideia que Thomas More coloca é profundamente utópica para o mundo humano, já é a caminho da realização no mundo de Thomas More e hoje
no mundo ocidental, em Portugal, é uma coisa realizada. Quando ele fala de hospitais gratuitos, ou seja, de saúde universal, com cuidados de saúde que sejam para todos. Mais uma vez, isto era uma completamente irrealizável, inconcebível, inimaginável para o mundo romano. O mundo romano, no máximo, teria a noção de valitudinum, que era uma espécie de hospital militar, portanto, estava agregado às legiões, e o que se fazia era cuidar dos soldados em termos paliativos, cuidar de um ou outro membro decepado, e enfim, era um pouco mais do que isto. Portanto, a ideia de que pudesse haver uma estrutura, um SNS, né, que pudesse salvaguardar a todos os seus cidadãos uma qualidade de vida digna, é completamente inconcebível, é concebida pela Thomas More, mas também é concebida pela Thomas More, também fundamentalmente pela experiência cristã, pela noção de hospitium, não é? Que era aquele lugar onde primeiramente os conventos e as comunidades eclesiásticas recebiam os peregrinos, alguém que precisasse de um cuidado de saúde, ou hospitium vem de hóspedes, não é? De estrangeiro, e depois esta noção de hospital vai se desenvolver ao longo da vida. Outra ideia muito interessante de Thomas More, também completamente inconcebível no mundo romano, é uma jornada regulamentada de trabalho. Thomas More fala em 6 horas de trabalho por dia. Ele diz assim, das 24 horas do dia, desculpem não ler em latim, apenas 6 são dedicadas ao trabalho, trabalham por 3 horas na parte da manhã, almoçam e descansam por 2 horas, para em seguida trabalhar por mais 3 horas. Bom, isto ainda continua a ser vagamente utópico nos nossos dias, mas não está assim tão longe da nossa noção de jornada de trabalho. Pronto, nós aqui em Portugal a lei parece que estabelece 18 horas por dia, não estamos assim tão longe, ou seja, às vezes 7 horas. E obviamente que isto é o trabalho, não vamos entrar em pormenor. O que eu queria dizer com isto é que, bom, pode não estar plenamente realizada, mas nós estamos a caminho disso. Aliás, já se fazem experiências na Europa de fazer 4 dias de trabalho útil e até parece que a produtividade aumenta, segundo o que eu tenho visto. Bom, e o mundo romano, como devem imaginar, é outra coisa absolutamente inconcebível, imaginável. A ideia de haver uma legislação, embora o direito romano protegesse os abusos de parte dos dominos sobre os seus assalariados, os seus escravos, mas a ideia de regulamentar e dizer, meu amigo patrão, você, se passar das 8 horas por dia, vai meter-se em sarilhos, quer dizer, outra ideia, e esta é uma permanente utopia, mas é importante expressá-la e que um romano jamais poderia expressar, é a noção de igualdade, que é um tema estruturante na Thomas More e que vai ser um tema estruturante na nossa sociedade, embora não sabemos bem a que igualdade é que isto se refere, mas o princípio está lá, em que todos, por exemplo, na utopia de Thomas More, todos são ensinados a fazer as mesmas tarefas, têm as mesmas responsabilidades sociais, têm os mesmos deveres, ou seja, não há uma estratificação da sociedade, pelo menos não se almeja uma sociedade nesse sentido. É um contraste brutal com uma sociedade como a sociedade romana, que era altamente estratificada, como nós sabemos, e que essa estratificação era baseada não em critérios nobiliárquicos, ou digamos assim, mas em critérios fundamentalmente económicos. Quem tivesse X terços era patrício, quem tivesse abaixo disto era cavaleiro, abaixo disto já era plebeu, e depois havia os ramos. Portanto, estas diria, 4 utopias realizadas no sentido em que nenhuma utopia é plenamente realizada, como o José Pedro vincou com grande intensidade. Eu gostei mesmo muito do texto do José Pedro, mas são processos em ação que acontecem e foram concebidos por um homem serem concebidos e concebidas pela cultura dos romanos.
Esta é a tese. A antítese é pensamentos utópicos em Thomas More, que eram, eu não quero dizer realidades, mas a própria expressão na civilização romana seria oposta ou seja, a civilização romana tenderia a não perceber muito bem o que é que o Thomas More estava ali a idealizar, porque eles, de certa forma, já o tinham. Isto é uma tese polémica, eu precisaria de ler, mas a minha antítese é a seguinte: é a questão da liberdade religiosa, fundamentalmente. Thomas More diz assim, e ele idealiza este mundo. Os utopienses que não adotaram a religião cristã, que o Thomas More defende a liberdade, cultos da lua, etc., do sol, etc., etc., mas alguns, quando chegaram lá, os habitantes, os visitantes cristãos levaram a fé cristã e alguns se converteram, mas eles dizem, mesmo esses, os utopienses que não adotaram a religião cristã, não procuram dissuadir ninguém a não a adotar, também não criticam qualquer pessoa por fazê-lo. Uma das mais antigas instituições de utopia é aquela que diz que ninguém pode ser agredido em razão da sua religião. Mais à frente ele diz, em questões de religião, o rei Utopos, foi o rei lendário que fundou esta ilha, não era dogmático, pois suspeitava que Deus talvez gostasse de que houvesse diferentes formas de manifestar a fé e, por isso, deliberadamente, teria inspirado os vários povos a desenvolverem diferentes visões religiosas. Isso também tem a ver um bocadinho com o que o Alex estava a dizer da abertura do cristianismo ao diálogo interreligioso. Ora, ainda assim a perspectiva de Thomas More é profundamente teísta, obviamente que é, não é? Porque, como já foi dito, como ele diz depois, há várias religiões em utopia e todas elas, mesmo as mais diferentes, concordam num ponto principal: a fé numa natureza divina. Ou seja, a estrutura religiosa de Thomas More é sempre a partir de uma continuidade cristã que vê a religião fundamentalmente como expressão de fé, de crença. Ora, isto no mundo romano, esta era um dado adquirido no mundo romano, que é a diversidade do religioso, do outro religioso, o respeito. Bom, a categoria de respeito é um bocadinho moderna, mas a ideia de que há várias religiões no nosso mundo romano, todas acabam por conviver, há processos sincréticos de incorporação de divindades de outras no contexto romano e exportação de divindades romanas para o estrangeiro. O que quer dizer é que não há propriamente a noção de guerra religiosa, guerra santa, uma guerra de matar em nome de um Deus, por exemplo. Isso é completamente inconcebível ao ideário romano. Obviamente que não estou aqui a não colocar em questão a perseguição religiosa aos cristãos. Isso é um dado histórico. O que eu quero dizer aqui, eu precisaria de mais 30 conferências, é para explicar que essa perseguição é uma perseguição política e tem muito a ver com o pavor que os romanos tinham a sociedades que não tivessem sob a alçada do Estado, ou seja, reuniões secretas que pudessem conduzir ao desagregar da instituição romana, política romana. Isto para dizer, grosso modo, que a utopia de Thomas More só é concebível num espaço já distópico em relação a uma pré-utopia religiosa romana. Enfim, isto seria um tema muito, muito interessante de abordar, mas precisaríamos de outro bloco. A síntese é: utopias continuam a ser utopias em Thomas More e no Império Romano. E é fundamentalmente a guerra. A paz e a guerra. Thomas More concebe a sua utopia sempre com esta perspectiva de fundo, que existe conflito entre povos e esses conflitos são resolvidos pela guerra. Thomas More não concebe um mundo em que não haja guerra. O máximo que ele faz, e já os romanos faziam, é procurar ou explorar uma ética de guerra. Ou seja, em condições em que o conflito é indispensável, como é que nós nos devemos comportar como sociedade, como seres humanos, e estabelece ali um conjunto
de premissas. Por exemplo, eles dizem: os utopianos não devastam as terras dos países conquistados e não queimam as colheitas. Ao contrário, procuram impedir, tanto quanto possível, que sejam pisadas pelos homens e pelos cavalos. Podemos trazer aqui várias citações de Sêneca, o filósofo latino da Antiguidade Clássica, em que também ele estabelece uma série de condutas e normas éticas que o homem não deve ser um bárbaro, um completo animal perante a guerra. Mas o cenário de fundo é este. É que existe um mundo, existe a guerra e ela é invisível. Nisto, o mundo romano e o mundo Thomas More vivem em perfeita sintonia. Ao contrário, no entanto, do que as próprias palavras sugerem. E eu queria abordar só um tópico mais breve, muito interessante que nós podemos abordar, que é do ponto de vista etimológico. Eu tenho este fascínio pela etimologia e pela linguística histórica, que é pensarmos exatamente o que é que pax, nosso termo paz, quer dizer. E depois vou falar-vos um bocadinho de outras línguas. O pensamento etimológico da paz é profundamente utópico. A única coisa que a antiguidade nos legou, a antiguidade, não me refiro à antiguidade clássica, o homem pré-histórico, antes da vida, a única coisa que, de facto, permanece viva é a língua. Não é? Nós falamos coisas que foram ditas durante milénios, perto na bruma dos tempos. E este logos ancestral é o logos que a gente diz. E uma destas palavras é paz, a palavra paz, intacta do latim pax, ao contrário de guerra, que é o empréstimo par, vem de guerra, na raiz alemã, quer dizer discórdia, confusão. Nós não usamos a palavra clássica para latim, que era bellum, né? Bellum, quer dizer. E porquê que pax é uma palavra que tem uma componente utópica? Bom, ele é uma raiz indo-europeia. A raiz é aquela H2 que não se alumbra. Transmitia a ideia de juntar uma coisa à outra. Ligar. Aliás, o alemão fügen vem daqui, quer dizer, ligar. E o que é ligar uma coisa à outra? No fundo é chegar a um consenso, não é? Há duas pessoas que estão desavidas e a imagem é mesmo esta. Eu vou ligar estas duas pessoas, dar um aperto de mão, não é? E ali faz-se aquilo que é conhecido em latim como pactum. Pactum, a nossa palavra pactum, um acordo, é a mesma etimologia. Pax, pactum são dois pares etimológicos em latim. Ou seja, é um nome de ação, ou seja, uma palavra que transmite uma atividade que radica nesta ideia que nós podemos estender a mão e o outro estender-nos a mão e chegar a um consenso. E isto é o que é etimologicamente a pax. Se isto não é um pensamento utópico, tínhamos que qualificar o que é uma utopia. Outras línguas têm também pensamentos muito interessantes. O alemão, por exemplo, Friede, quer dizer paz, tem uma raiz ligada a uma raiz indo-europeia, proto-indo-europeia, prae-pri. Está presente no grego praus, quer dizer gentil. Ou seja, o que a raiz quer dizer é uma disposição alegre, uma disposição gentil. Friede está relacionado com frei. Vocês conhecem do inglês free, ou seja, livre. Ou seja, a paz, etimologicamente, é vista como um estado de liberdade e de felicidade em que o ser humano vive. Talvez possamos transpor para o mundo dele e pensar que qualquer forma de servidão é por inerência distópica, uma vez que limita a liberdade dos seus cidadãos e portanto, condena-os à não paz. Outra etimologia muito bonita é o russo mir. Mir quer dizer paz, não é?
Está relacionado também com uma raiz proto-germânica, meiras, que quer dizer agradável. Está relacionado com o latim mitis. Mitis também quer dizer agradável, suave. Na origem do russo mir. O que é mais interessante nesta língua na russa é que mir também quer dizer mundo. Paz e mundo são da mesma forma em russo. Aliás, o célebre romance do Tolstói, Guerra e Paz, Vojna e Mir, muitos traduzem por guerra e sociedade. Porque no entendimento etimológico do russo, mundo e paz são dois sinónimos. A guerra é uma disrupção a esta utopia da atividade humana como naturalmente exposta a um espaço de felicidade. Aliás, tem muito a ver com o mito da Idade de Ouro, não é? Dizíamos. Nós degenerámos a partir de um mundo idílico em que havia, enfim, tudo o que nós possamos pensar de bom sobre a humanidade estava lá presente. E foi na Idade de Bronze que tudo degenerou. Porquê? Porque os homens começaram-se a consagrar ao deus Ares, à guerra. E isso é que se dá a disrupção com o mundo utópico que era o mundo da paz. Outra palavra muito bonita e etimologicamente utópica é a própria palavra Islão, não é? Islão veio de salam. Salam é uma raiz triconsonântica hebraica que quer dizer, transmite ideias de segurança, de estabilidade, não é? De algo está no fundo, aquela noção de latina de ótimo, ou seja, de harmonia. Aliás, aquela nossa expressão salam alaikum, não é? De assalamu alaikum, quer dizer que a paz esteja contigo, não é? E está na etimologia do próprio Islão, que é uma pacificação, é uma submissão pacificada a Allah, a Deus. Não é? Mais uma vez, aqui vemos como a etimologia, o raciocínio etimológico, depois esbarra com tudo que nós sabemos, não só em relação ao Islão, mas a qualquer religião que cristandade também padeceu desse problema, a saber Deus, livrarmos dele, pelo menos no nosso mundo, que é a noção de que é justo e é legítimo matar, romper a paz em nome de um princípio de justiça. Bom, isto é a etimologia profundamente utópica de algumas palavras que habitam a nossa língua e outras. Vamos concluir. Alonga mais quando começa a falar sem plano, se é sem plano, depois as ideias começam a... Eu queria aqui terminar talvez com este conceito de distopia, porque nem tudo é particularmente utópico em Thomas More. Há profundas distopias em Thomas More. Uma questão é a mesma questão da escravatura. O Thomas More não concebe um mundo sem escravos. Existem escravos nesta ilha. E o mais interessante disto é a ambiguidade com que as coisas são expostas. Porque ele diz assim: a natureza convida os homens a ajudarem-se mutuamente, a viverem com alegria, e nos adverte constantemente que não devemos procurar nossas vantagens avidamente, à custa do infortúnio dos nossos semelhantes. E depois, atrás já tinha dito, no edifício dos Figofran, que são uma tal de elite lá, são os escravos que se encarregam de todo o serviço pesado e sujo. Como é que duas ideias como esta podem habitar na mesma mente? E habitam. O Thomas More não é diferente de nós. Nós temos estas contradições. Uma das coisas mais impressionantes que eu leio no registro epigráfico latino são os gladiadores que falam nas inscrições dos túmulos. Não são eles que falam, alguém que viu. Os gladiadores eram escravos. Não há momento nenhum nestas inscrições que digam assim, desculpem a expressão, fui escravo, fui obrigado a vida inteira a ser isto. Não. Sabem o que é que eles dizem? Tive azar no último combate.
morri. Queria dizer com isto que nós às vezes estamos tão no Dasein, não é? No aqui, não nos conseguimos aperceber de como somos presos a uma determinada condição. E a condição de escravo era assim. Houve uma revolta de escravos, em Roma, assim, precisamos considerar. Foi a de Esparta. E mesmo assim, há historiadores que defendem que não foi bem uma revolta de escravos, foi uma coisa que se transformou nisso. Pronto. Isto é inimaginável. Era uma força brutal, em termos físicos, em termos demográficos, na atividade, porque voltaram-se uma vez. Isto é uma profunda distopia que Thomas More ainda diz. Outra coisa que tem que referir é a questão do género. Não é? A mulher é profundamente, ainda é vista em Thomas More, como uma espécie de anexo ao ser masculino, embora defenda coisas que na altura seriam inconcebíveis, que era as mulheres terem uma educação igual aos homens, ainda assim, quer dizer, diz assim, ele fala de várias atividades que são praticadas por todos, mas depois, a certa altura, diz que é tecelagem. A tecelagem é atribuída essencialmente às mulheres, quer dizer, como se um homem não fosse capaz de fazer um vestido, não sei. Ou então, as mulheres depois que se casam vão viver com os maridos, a ideia de que as mulheres têm que se sujeitar ao poder marital, somente às mulheres cabe rotativamente família, o trabalho de planejar o cardápio e preparar as refeições. Tem que ter isto à minha mulher, porque eu faço lá as refeições em casa. Os homens ficam sentados na parede, assim numa posição confortável, as mulheres é que ficam do outro lado para saírem mais rápido, para irem servir os homens, não é? mais depressa. Enfim, de facto, há uma coisa que o José Pedro Zélio citou, é que há mulheres sacerdotisas, mas mesmo assim ele tem cuidado de dizer que são muito poucas. É uma raridade, porque a maior parte são homens, e depois diz assim, agora já não tenho aqui a citação, mas enfim, a ideia de que estes cibofrantes, que são naturalmente dispostos à liderança política, têm sempre a sua mulher, vinha ali ao lado, que é uma espécie de assessor. Bom, isto para dizer que também isto está em perfeita sintonia com a cultura romana. Isto é, se o Thomas More tiver escrito isto em Roma, ou em Sêneca podia ter escrito isto, seria completamente concebível. E hoje, acho eu, pelo menos em Portugal, embora alguns tentem que assim não seja, eu acho que isto já é uma visão ultrapassada e já vivemos numa utopia em relação a isto. Enfim, vamos concluir, não é? Centrando-nos um bocadinho nesta ideia de que há certas distopias na próprio relato de Thomas More, umas ideias que parecem na prática, e aliás o Alex estava a dizer, é muito interessante em relação entre o comunismo e o Thomas More, porque Thomas More defende que não pode haver propriedade privada. Há um armazém comum que todos podem usar e por sorteio os habitantes mudam de casa a cada 10 anos. Bom, a ideia é muito interessante, mas nós sabemos bem o que é que aconteceu esta ideia comunitária a quem radica a origem do comunismo neste tipo de perspectiva. Não me estou a posicionar se é bom ou se é mau, mas nós sabemos historicamente o que é que aconteceu quando se tentou pôr esta ideia em prática. Outra coisa é uma certa pré-iluminismo, a ideia de que a indústria e a tecnologia ia salvar a humanidade. Ele diz lá, numa certa parte, que eles têm as galinhas já não chocam os ovos, eles põem-nos umas máquinas e pronto. Ou seja, a ideia de que o progresso tecnológico nos iria conseguir libertar desta nossa prisão ao trabalho. Isto nós sabemos que é absolutamente mentira. A revolução industrial, se alguma coisa, pôs os homens a trabalhar mais tempo,
laboral do que, por exemplo, um homem de idade média. Isto há estudos que dizem claramente isso. Outra distopia é quando, e é um discurso um bocadinho até populista que o Thomas More diz, que é dos advogados. Nesta terra não há advogados, são todos os párias, os nossos advogados só servem para enganar, assim, parecia alguém que nós conhecemos bem a fazer um discurso antissistema. Nós sabemos que uma das, pelo menos no mundo possível em que vivemos, um dos garantes, ainda há bocadinho estávamos a falar do António Guterres, um dos garantes da nossa sociedade é precisamente o direito. Mal de nós se caíssemos numa sociedade que não tivesse advogados. Não é? Enfim. É muito interessante olhar para, no mesmo autor, a conceber um mundo como esta concepção que ele tem da realidade é ancorada ainda assim na sua experiência histórica e na sua experiência humana. Aliás, e isto era uma coisa que eu gostaria de concluir dizendo, se cada um de nós aqui concebesse a sua utopia, provavelmente deixaríamos transparecer coisas que daqui a 200 anos ou 300 iriam considerar absolutamente idiotas, para não dizer outros termos. Por exemplo, eu tenho aqui o meu filho, se eu, ao falar de educação universal e de grandes princípios, disser que, às vezes, um bocado preguiçoso e vou levar o Gabriel de cá, ou seja, levo 2 toneladas de metal e queimo 1 litro de combustível para fazer uma deslocação de 6 km, eles vão olhar para mim e pensar, mas tipo idiota, não é? Que bárbaro. Como nós hoje somos capazes de falar de outro tipo de, enfim, na história complicada, mas de fortes civilizacionais nós os identificamos como errados, enfim, eles poderão dizer o mesmo de nós. Portanto, numa utopia, numa expressão de utopia, a gente também mostra muito o que nós, enquanto sociedade, ainda temos de trabalhar. Pronto, obrigado.